Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a paz seja no coração. Bom início do culto desta noite, com bastante alegria. Agradecendo o Senhor por essa oportunidade que Ele nos concede de poder estar aqui na casa do Senhor. Você que está do outro lado da telinha, boa noite. O Espírito Santo entra no seu lar, levando cura, libertação, renovação espiritual, salvação, em nome de Jesus. Não esqueça de colocar o seu copo com água no seu aparelho. No momento da oração você vai estar participando em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Responda comigo essas palavras: Senhor, meu Deus, meu Pai, eu entrego em tuas mãos a minha vida, o meu coração, a minha casa, a minha família, meu vizinho da direita, meu vizinho da esquerda, meu vizinho de frente, meu vizinho que passa comigo, o quarteirão onde eu moro. Que o Senhor, ó Deus, confirma a bênção da salvação em cada lar, em cada casa, em cada família, de uma maneira muito especial, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós também pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, nossa ignorância. O Senhor sonda o nosso coração, tira tudo aquilo que não provém de Ti, que não presta, Senhor amado. Tira toda iniquidade para que nós possamos, Senhor amado, em nome de Jesus, que toda dureza de coração caia por terra, Senhor, que a iniquidade que o Senhor tire do nosso coração, da nossa mente, que nós coloquemos nossos passos na Tua presença, em nome de Jesus. É que nós te pedimos, desde já nós te louvamos e te agradecemos. Peço, Senhor, também pelo diaconato que passou aqui pela manhã, os irmãos que estiveram aqui, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um deles. Aqueles que estão preparando para vir em direção à tua casa, que o Senhor abençoe, que o Senhor toque em cada vida, Senhor, e os traga em paz e segurança em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que nós também queremos o diaconato agora à noite nas tuas mãos, pedimos a direção do Espírito Santo, para que o desenvolver esse culto seja, ó Pai, do teu agrado, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, nos alcança de uma maneira poderosa no nome santo do Senhor Jesus. É que nós pedimos e desde já nós te agradecemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Jesus ilumina o meu caminho para eu passar. Jesus ilumina o meu caminho para eu passar. O caminho é estreito, é distante, meu Jesus, venha me acompanhar. O caminho é estreito, é distante, meu Jesus, venha me acompanhar. Jesus ilumina o meu caminho para eu passar. Jesus ilumina o meu caminho para eu passar. O caminho é estreito, é distante, meu Jesus, venha me acompanhar. O caminho é estreito, é distante, meu Jesus, venha me acompanhar. Glória a Deus, ó Senhor, suas palmas, aleluia. Grande é o Senhor, digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, hoje e sempre. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Maravilhoso tu és, Senhor. Ao único que é digno de receber a honra, toda a glória, a força.
consagramos todo nosso ser a ti, consagramos todo nosso ser a ti. Glória a Deus, louvado seja o teu nome santo e maravilhoso, Senhor. Nós te amamos, nós te bendizemos hoje e sempre, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Pisa no chão com coragem, com poder, aleluia. Pisa no chão com coragem, com poder. Pisa no chão com coragem, com poder. Pisa no chão com coragem, com poder. Quando Jesus Cristo chega, Satanás tem que correr. Pisa no chão com coragem, com poder. Pisa no chão com coragem, com poder. Pisa no chão com coragem, com poder. Quando Jesus Cristo chega, Satanás tem que correr. Põe um anjo ali, põe um anjo lá, põe um anjo ali, põe um anjo lá, põe um anjo ali, põe um anjo lá, põe um anjo lá na porta e o outro no altar. Pisa no chão com coragem, com poder. Pisa no chão com coragem, com poder. Pisa no chão com coragem, com poder. Quando Jesus Cristo chega, Satanás tem que correr. Pisa no chão com coragem, com poder. Pisa no chão com coragem, com poder. Pisa no chão com coragem, com poder. Quando Jesus Cristo chega, Satanás tem que correr. Põe um anjo ali, põe um anjo lá, põe um anjo ali, põe um anjo lá, põe um anjo ali, põe um anjo lá, põe um anjo lá na porta e o outro no altar. Glória a Deus, nosso Senhor, suas palmas, só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Fé mais fé, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, amém? Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça o Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. O mestre que andou na Galileia se chama Jesus de Nazaré. Agora está comigo, renova minha vida, aumenta cada dia mais a minha fé. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça o Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Glória a Deus, louvado seja o teu nome santo e maravilhoso, Senhor. Nós te amamos, nós te bendizemos hoje e sempre. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. O anjo do Senhor está passeando, está passeando aqui neste lugar. O anjo do Senhor
Salmo 122. Estou olhando o pessoal subindo a esteira, sanduíche, que o pessoal da quadra, né? A prefeitura não liberou que entrasse por lá. A nossa igreja aqui lá em cima dá quase 15 metros da rua, mas ali atrás vai dar aqui uns 4 metros, por aí, porque
aqui nós temos mais ou menos 7 metros a 8 metros do piso nosso à altura da quadra. Temos 8 metros, né, do piso da igreja, que dá aqui até aquela laje. Aqui é 7 metros. 7 metros. Se você subir aqui, você consegue sair beirando a quadra lá em cima, nós fizemos uma portinha. É complicado, né? As queiras são muito grandes, então tem que subir, não pode pegar o fio de alta tensão, o fio da nossa igreja, né? É ligado no poste lá de baixo, lá da esquina, né? Que é ligado no nosso padrão, é complicado. Né? E tem pessoas lá em cima no escuro, lá em cima do telhado, pegando as telhas. A gente lá em cima. Mas é isso aí. Eu quis fazer igreja alta, né? Eu não peguei o cara pendurado colocando aquele igreja, não foi embora. Eu vou embora. O cara pendurado em cima. Colocando a cadeira lá em cima e colocando pendurado. Ele ficou sentado na cadeirinha, amarrado lá em cima. Umas peças no telhado. E ele não é magrinho, não. E nem baixinho. Ele não foi. Foi lá no banho, não. O anjo do Senhor fica aí, com a mão estendida, segurando você aí. Eu não vou ficar te olhando assim, não. Olhando você sentar nessa cadeirinha lá em cima, colocando na breira. Igreja, quarto, depois do lado de cá, o sino. Salmo 122. Alegrei quando me disseram, vamos casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Amém. Amém? Poderia sentar? Você que está de pé. Irmãos, nós estamos chegando no final da campanha, as 7 unções do nosso corpo. Começou pelas mãos, passou pela mente, os olhos, o ouvido, o coração, a boca, juntamente com a língua e as cordas vocais, foi semana passada, e agora a unção dos pés, é a última unção, é o último elo dessa campanha. Os membros do corpo que o Senhor colocou no nosso coração para ungir, são os membros do corpo que é disputado no mundo espiritual. Que no mundo espiritual há disputa para tomar posse deles e dominá-los. E segundo a palavra, se esse membro do corpo cai na mão errada, que é na mão do maligno, a situação fica complicada para aquele corpo que carrega aquele membro. Então, o coração, como nós mencionamos muito, né? O que procede do coração maligno, né? Maldesio, homicídio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia. Procede do coração da mão do diabo. E o profeta diz que enganoso é o coração. Ele engana. Ele engana. Então, quer dizer, a gente observa aqui os membros do nosso corpo que disputaram no espiritual, nós precisamos consagrar ao Senhor. Como os olhos, por exemplo, a Bíblia fala que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo será iluminado. Olha só, se os olhos forem bons, todo o corpo será iluminado. A boca, a língua, como diz lá em Tiago, porque ela pode colocar toda a carreira humana na destruição pelo fogo do inferno. A língua, que procede, né, a morte e a vida, como nós pregamos no domingo. Então, você observa quantos membros do corpo que são estudados no espiritual. Então, a gente tem que tê-los nas mãos de Deus.
como instrumento em suas mãos. E os pés? Os pés, irmão, como nós vemos na igreja, quando quiser matar o Senhor, os pés é para caminhar. Pé é para isso, é para caminhar. Vamos à casa do Senhor, parar nossos pés junto à porta, ó Jerusalém. Os pés pararam ali. E Deus trouxe a mim 3 mensagens sobre que nós temos que meditar sobre nossos pés. A primeira mensagem que Deus traz a nós é o equilíbrio. Equilíbrio. Então os pés, eles servem para quê? Para a gente ficar equilibrado. Então, por exemplo, eu estou aqui parado. Eu estou equilibrado. Eu fico aqui parado. Eu posso ficar parado aqui até quando eu cansar. Mas meus pés, eu não deixo eu cair. Eu não caio para o lado, não caio para frente, não caio para trás. Mas se eu não tivesse pé, eu não conseguia ficar em pé. Então o pé, a primeira mensagem que o pé traz para nós é o equilíbrio. Então todas as vezes que você lembrar do teu pé, ou dos teus pés, lembra que ele te ensina a ser equilibrado. O que é uma pessoa equilibrada? Não é só porque tem pé, não. O equilíbrio é aquela pessoa que não vai para os extremos. Os extremos. Porque Deus não está no extremo. Deus está no meio. Deus está no equilíbrio. Então, uma pessoa que não é equilibrada, ele fica nos extremos. Ele não fica no equilíbrio. Ou ele é uma coisa, ou ele é outra coisa. Então, isso vai atrapalhar. O que é uma pessoa fora do equilíbrio? É aquela pessoa, por exemplo, eu fiz hoje, pela manhã, o exemplo de um torcedor de futebol. Tem pessoas que é o extremo. Ele já sai de casa com um porrete, né? Aqueles carros de machado, para brigar com outras pessoas, soco inglês, com arma. Sai aquela turma, se é do time do Atlético ou do Cruzeiro, se pega uma camisa, marca aquela pessoa que já matou. Nós já vimos reportagem de torcedores que mataram outro torcedor. Isso é o quê? É cara equilibrado? Claro que não. Isso é pessoa que vai ao extremo. Ele não sabe conviver, porque a pessoa que não é equilibrada, ele não sabe conviver com o oponente. Ele vive um extremo na vida. Então nós temos que ter equilíbrio. Com equilíbrio, nós temos que ter profissionalmente. Quantas pessoas que é desequilibrada, que ela trabalha e esquece de ter uma família? O cara trabalha, não tem que colocar a coisa de casa, ele esquece de ter uma família de casa. Ele tem uma família. O homem tem uma mulher, a mulher tem um marido. Se tem filho, tem uns filhos. Tem pessoas que não percebem que os filhos cresceram. Por quê? Quando eles saem, os filhos estão dormindo. Quando eles chegam, os filhos já estão dormindo. Então, ele não acompanha o crescimento dos seus filhos. Quando o filho fala assim, vamos lá, peraí, meu filho, quem? Minha filha, é uma menina, não, peraí, já é uma mulher. Já é uma mulher, já é um homem. A pessoa que não percebeu, porque ele foi tão desequilibrado, que ele esqueceu da família. Assim também somos nós na obra de Deus. Nós não podemos ser desequilibrados a ponto da gente só pensar na igreja, só igreja, mas esquecendo de ter uma família. O crente desequilibrado é aquele que não tem assunto para nada. Ele não tem assunto para nada. Por isso que muitas vezes parentes, vizinhos e conhecidos fogem dessa pessoa, porque ele não tem assunto. Ele não tem assunto. Ele só sabe falar de igreja, de Bíblia, só fala isso. Só fala isso. Ele não
falar de futebol, ele não sabe falar de política, ele não sabe falar de viagem, de cultura. Porque a pessoa não tem equilíbrio. Aí muitas pessoas, aquele crente é chato, eu não gosto dele. Você chega perto dele, ele só sabe condenar a gente, para a gente está no pecado, que a gente está errado, que a gente vai para o inferno, e não sei mais o quê. Ele já falou uma coisa, não. Isso é cara desequilibrado, que não tem equilíbrio. Quando a pessoa é desequilibrada, as pessoas afastam dela. Como aquela pessoa desequilibrada que fala muito palavrão e não sei. Você está conhecendo a pessoa que soltando palavrão, soltando não sei, porque não tem equilíbrio na boca, na língua. Então a pessoa equilibrada é aquela pessoa que ela vive no centro. Ela não vai nem para lá e nem para cá. Até as plantas, água demais mata a planta. Mas se ela também ficar sem ser molhada, ela morre de sede. Lá em casa nós tivemos experiência. Nós temos lá um jarro, quase na altura desse culto, mais ou menos na metade. E nós plantamos nele uma planta grande, que nós queremos, vamos controlar essa planta. Se plantar no chão, ela expande, né? Então nós plantamos ela bem no vaso. Ela cresceu a uma certa altura, de repente ela começou a amarelar as folhas começaram a cair assim, ó, que as folhas agora ficam assim, mas as folhas começaram a cair assim, e alguns começou a amarelar, começou a ficar meia podre, fraca, soltando do talo. E a gente comentava, o que está acontecendo a planta? Aí eu e a minha esposa comentava, ela não gostou do jarro, ela não gostou do lugar que foi colocado. Nós sempre falamos uma coisa, o porquê que aquela planta, ela foi até uma certa altura e parou. Começou a definhar. Sempre eu lá jogando a vida, sempre com o regador lá jogando água, caranguejo, jogando água ali. O que está acontecendo com a planta? Aí um dia eu olhando para ela assim, me deu aquele tiro de tombar aquele vaso. Como ele é grande, peguei ele, tombei ele. Aí eu olhei embaixo dele assim, ele não era furado. Nós colocamos tudo lá dentro e plantamos para ir no furamento. Aí eu peguei uma barra de ferro e furei ele. Quando eu furei aquele vaso, ele começou a jorrar água, muita água. Jorrou água, muita água. Estava lá dentro, represado, dentro dele. Aí eu levantei de volta e comentei com a minha esposa. Falei, ó, o vaso estava cheio de água, ele não era furado embaixo. Aí, irmão, dali alguns dias, a planta começou a levantar a sua alma. Começou a voltar ao normal. Sabe o que ela estava fazendo? Estava morrendo afogada. Porque a gente só jogava água. Eu jogava água, mas aquela água que eu jogava não saía. Ficava lá, dentro do vaso. Mas assim que eu furei o vaso, que a água esgotou, aí a planta ficou úmida. E aí ela começou a voltar ao normal. Ela em casa. Se um dia você for lá em casa, você vai ver ela. Ela dá, por exemplo, o alto dela assim, ó, ela dá a folha, aí começa tipo um grelo. Aí ela é como aquela samambaia, mão fechada, que ela vai abrindo assim, ó, vai abrindo e vai abrindo, aí fica assim. Fica tipo uma coroa. Mas por que estava morrendo? Porque tinha muita água. Porque até as plantas precisam de equilíbrio. Então nós também temos que aprender dos nossos pés, que nos deixa equilibrar. Então aprenda equilíbrio. Tenha equilíbrio na vida. Em todas as áreas. Na criação dos filhos. A gente vai criar os filhos e muitas vezes cria os netos. Tem que ter equilíbrio. Não pode prender demais nem soltar demais.
tem que ensinar, orientar, para que ele possa ser respeitado através da conquista e não da imposição. Porque quando crescer, se o respeito for pelo medo, ele vai perder. Mas se for respeito, a gente pode estar de mulher. O filho, a filha está ali pedindo obediência, pedindo opinião, sugestão, conselho. Sabe por quê? Porque aprendeu a respeitar e a honrar pai e mãe. Então, equilíbrio. Uma coisa que nós precisamos ter: equilíbrio. Sermos equilibrados para tudo. No campo material, campo circular e também na vida espiritual. Nós precisamos ter equilíbrio. Nós precisamos ser equilibrados. Para que a nossa casa e família não ache que tem a igreja como adversária da família. Não, a igreja é parceira da família. A igreja é parceira da família. Porque a pessoa foi enfiada na igreja que a família vai marcar um passeio para todo mundo sair. Por quê? Porque a pessoa, não, eu tenho atividade na igreja, não, eu tenho trabalho na igreja, eu tenho não sei o que na igreja. Quer dizer, a pessoa não vai sair para a família. Como que o resto da família virá para a presença de Deus se essa pessoa nunca tem chance de passar um dia, uma tarde, um final de semana com a família? Ou quem sabe uma semana, que pode ser uma viagem, um passeio, para ficar ali, estando com a família. Por causa de quê? Porque a pessoa não tem equilíbrio, não é equilibrada. Dentro do trabalho, os colegas de trabalho não gostam de certos crentes. Por quê? Porque a pessoa não tem equilíbrio para conversar dentro do trabalho. A pessoa fala de Bíblia, de igreja e não sei o quê, condenando. E alguns gostam de ficar condenando, ser juiz, para ficar condenando quem ainda não está na presença de Deus. Quem não está na presença de Deus. Nós estávamos em certo lugar, eu e minha esposa, e tinha lá também alguns evangélicos, que quando eles saíram daquele lugar, os que não eram, começaram a comentar, dizendo, porque o que um deles falou, eu bebia todas, e tal, chegava em casa caído, embriagado, mas graças a Deus me libertou, hoje eu sou um pregador do Senhor, não sei o quê. Quando a pessoa saiu, os que não eram, começou a blasfemar, dizendo, bebia todo, agora foi porque parou, agora fica condenando a gente, se tiver, para que a gente vai para o inferno, não está condenado, não sei o quê. Quer dizer, as pessoas não têm assunto, não têm conversa com as pessoas que não são evangélicas. E é umas coisas que eu tenho que aprender. Se eu quero pegar alguém para Jesus, eu tenho que ter assunto para conversar com essa pessoa. Até eu chegar no assunto da salvação. Eu não posso muitas vezes ir direto. E se eu for direto, eu vou espantar. É a mesma coisa que eu estou caçando, se eu mexer, eu vou espantar a caça. Então eu tenho que ir devagar. Para chegar com o bola, quando eu lançar o bote, por isso que Jesus ele fala assim: seja simples como a pomba, mas seja prudente como a serpente. Porque a serpente, quando ela dá um bote, ela não dá um bote para errar, ela dá um bote para acertar. Ela dá um bote para pegar. Ela não dá um bote assim para não acertar, mas dá um bote para acertar. E Jesus fala: seja assim como a pomba, mas seja prudente como a serpente. A segunda mensagem que nós aprendemos com nossos pés é que as conquistas da vida são passo a passo. Para você chegar até aqui, o que você tem que fazer? Você tem que dar passo. Aí eu vim de carro, eu também vim. Mas eu tive que dar os passos até chegar no carro. Então as conquistas que a gente passa a ter são conquistas que a gente adquire no passo a passo. E esse passo a passo é a gente aprender que na vida a gente não tem que atropelar o tempo. A gente não tem que queimar etapas na vida. Que se a gente queimar,
preço de dar passos para trás. E você já viu como é que a gente caminha para trás com dificuldade? Porque aquela pessoa que não sabe conquistar as coisas da vida passo a passo, que tenta atropelar, que tenta fazer as coisas sem medir consequências, está sempre no prejuízo. Porque a pessoa não sabe conquistar e saber que as coisas são passo a passo na vida, que a gente conquista dia a dia, que a gente aprende com o próprio universo, que tem a hora do dia e a hora da noite. O sol não atropela a lua, nem a lua atropela o sol. Cada um tem a sua hora e a sua vez. Tudo tem a sua hora e a sua vez. Aprendemos com nossos pés a não dar passo maior do que a nossa perna. Nós não podemos pisar aonde o nosso pé não alcança. Então a gente pisa onde a gente alcança. Então, quando você lembra dos seus pés, você lembra, primeiro, eu tenho que ser equilibrado. Segundo, eu preciso conquistar as coisas passo a passo. Eu tenho que viver dentro do equilíbrio da minha vida. Eu não posso fazer mais além do que eu posso, do que eu consigo, mas eu preciso saber que as minhas conquistas são dia a dia. Cada dia eu vou conquistando aquilo que eu quero. Tanto é que o Senhor ele diz: não preocupe com amanhã, porque amanhã terá seus cuidados. Basta cada dia o Senhor. Mas a pessoa que não consegue observar isso, ele fica atropelado aqui, atropelado ali, e está sempre em dificuldades. A terceira mensagem que nós aprendemos sobre os pés é que o pé foi feito, criado, para nós andar para frente. Para frente. Se alguma coisa está acontecendo, que a gente está parado no mesmo lugar, não tem progredido espiritualmente, materialmente, é porque alguma coisa errada está acontecendo. Porque os nossos pés foi feito para andar para frente. O jeito dos nossos pés, o formato dos nossos pés, não é para trás. Se o pé, a ponta dele virar para trás, é porque ele veio com alguma dificuldade, teve algum problema nos pés. Mas você observa que o nosso pé, ele é virado para frente. E para frente nós temos a facilidade de andar, de correr, de pular. Por quê? Porque o pé foi feito para andar para frente. E a gente então tem que observar que nessa terceira mensagem dos pés, que a gente tem caminhado, que a gente tem crescido, que a gente tem evoluído na vida material e na vida espiritual. Porque às vezes a pessoa ela está na igreja, mas sempre na mesma. Não há nenhuma evolução, nenhum crescimento, nenhum amadurecimento, não há nenhum caminho que ela caminhe para frente. Porque é isso que faz os nossos pés, caminhar para frente. E a gente precisa estar sempre melhorando, sempre numa crescente. A gente precisa estar sempre caminhando para poder conquistar, realizar, adquirir, mas claro, no equilíbrio de tudo na etapa certa da vida. Na etapa certa da vida. E aí nós aprendemos que os nossos pés é um lugar que marcamos o território, que Deus usa para marcar o território, que Deus usa para que nós possamos conseguir chegar a lugares que nós queremos alcançar e obter, aumentar o território nosso. Deuteronômio 11:24 e Josué 1:3, ele diz que os nossos pés, aonde ele pisar, o Senhor nos dá uma herança. O Senhor nos entrega em nossas mãos. Isso quer dizer, o Senhor aumenta o território, o Senhor amplia o território dos seus filhos para as conquistas que eles querem alcançar. Essa é uma promessa, é um chamado a
a coragem da fé, um incentivo a avançar, a tomar posse do território que Deus lhe dá. Que a gente avança para a conquista de território que Deus nos concede. Que Deus amplia o território para que nós possamos ter condições de chegar àquele lugar. Que nós temos que aprender que aonde o Senhor nos estabelece, aquele lugar é para a honra e glória dele. É para que o reino dele aí seja implantado. Que o reino dele seja envolvido. Eu falei hoje pela manhã, não quer dizer que você, por exemplo, chega ali no supermercado, BH, e pisa nele para agora, o supermercado é meu, o supermercado é do Pedrinho. Mas lá dentro, você pode ser um instrumento de Deus para a vida de muitos que lá tem, de clientes e funcionários. Lá onde você trabalha, você pisou lá é um território que Deus entregou nas suas mãos para você cuidar daquele lugar para Ele. Aonde nós moramos, Deus entregou aquele lugar para nós cuidar para Ele. O quarteirão que nós moramos, Deus entregou para nós cuidar para Ele. Então isso que representa, onde você coloca a planta dos teus pés, eu vou te entregar. Eu vou te dar. Então nós temos que aprender que os nossos pés, ele marca lugares. Mas nós precisamos de estar ciente, consciente daquilo que nós precisamos ser e fazer, daquilo que nós temos que viver para poder ser a pessoa pela qual o Senhor, Ele quer da nossa vida. Então nós temos que ser essa pessoa de equilíbrio, mas que passo a passo, sem queimar etapas da vida, nós ir conquistando, realizando. Que a mensagem dos nossos pés nos ensina, nos coloca nessa posição, porque através da unção dos pés, nós conseguimos fazer o que é preciso, porque o pé, ou os pés dos nossos, é para nos sustentar, é para nos manter de pé, é para nos fazer andar. E assim então, o Senhor, que é sábio em todas as coisas, conseguiu fazer com que os nossos pés sejam então essa bênção poderosa. Então, irmãos, vamos fazer isso, a unção dos nossos pés, porque os nossos pés, ele precisa estar sendo envolvido no Senhor. Os nossos pés, ele marca o território. Os nossos pés nos ensinam a ser equilibrados. E assim, então, nós recebemos a unção em nossos pés. Amém? Senhor Deus, a Tua palavra foi trazida e revelada ao nosso coração. E eu te agradeço. Agradeço ao Pai, porque o Senhor nos abençoou de maneira poderosa para recebermos esta bênção do Senhor. Que nós possamos, ó Deus, ficar com esta palavra gravada nas tábuas do coração e do nosso entendimento, para entender o que o Senhor quer de nós, que através dos nossos pés nós tenhamos equilíbrio, nós possamos, ó Deus, saber que as conquistas são passo a passo e que também nós precisamos entender que nós precisamos caminhar para frente. Como o Senhor disse para o povo de Israel, para marchar no momento da dificuldade. Como o Senhor disse para eles, no momento de atravessar o Jordão, de caminhar em direção às águas, que quando a planta do pé tocasse na água, Deus ia parar as águas de cima. Por isso, ó Pai, que a unção dos nossos pés possa fazer a grande diferença em nome de Jesus. Pai, eu abençoo esta vida,
que assiste o culto e consagra essa água e sai do lado do seu aparelho, para que ela se torne um remédio da tua saúde e a unção que você precisa para viver aquilo que o Senhor te ensina nesta palavra que hoje Ele traz ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém.